Olá, eu sou Simone Coutinho, voluntária do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho João de Camargo. Estamos aqui hoje para mais uma preleção. O tema de hoje é indulgência para não julgar. E a base desse estudo está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens 9 ao 17. Bom, mas o que é indulgência? Se formos buscar no dicionário, indulgência significa disposição para perdoar erros e culpas. Disposição para perdoar erros e culpas. Ou seja, para que nós possamos ser indulgentes, nós precisamos ter disposição para. Precisamos ter vontade, demanda ação. E para que a gente possa entender melhor, entender na prática o que é indulgência, nós vamos começar a nossa reflexão partindo de um trecho do Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3, tem a passagem da mulher adúltera. Lá na época em que Jesus esteve entre nós, existia uma lei, isso estava na lei, que se a mulher fosse pega adulterada, ela seria condenada a uma pena de apedrejamento. E naquela época existiam os fariseus, que era como se era um grupo religioso, mas também que tinha um poder político, e esse grupo era contrário aos ensinamentos de Jesus. Então eles viviam buscando oportunidades para tentar pegar Jesus assim, condenar Jesus. E então eles levaram, uma mulher havia sido pega em adultério, e eles a levaram até Jesus. Qual que era o intuito deles? Se Jesus a condenasse, que era o que a lei dizia, eles iam falar, mas espera aí, onde está a sua lei do amor que você tanto prega? Mas se Jesus a perdoasse, eles iam falar, espera aí, mas você está descumprindo a lei. Na lei diz que se for pego em adultério, deve ser condenado ao apedrejamento. Bom, essa era a intenção dos fariseus. Mas vamos à grande lição que Jesus vai nos trazer. Então Jesus está ali num descampado, mexendo ali na terra, e chega aquele grupo de fariseus, um grupo bem numeroso, com a mulher, falando, mestre, esta mulher foi pega em adultério, ela deve ser apedrejada. E Jesus continuou ali, mexendo, sem olhar para eles, e aí eles insistem, mestre, está escrito na lei, essa mulher tem que ser apedrejada, o que dizes tu? Então Jesus se levanta, olha para cada um deles e diz assim, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí esses homens se entreolham e um a um vai soltando as pedras que eles já estavam nas mãos para apedrejá-la, vão soltando as pedras e vão saindo. E o texto de João diz que assim, se começou pelos mais velhos e depois os mais novos, ou seja, aqueles que mais viveram, tinham mais pecados, mais erros, e foram soltando ali as suas pedras e foram embora. E só restou Jesus e a mulher. E então Jesus olha para ela e diz, e aí, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ao que ela responde, não, Senhor, ninguém me condenou. Então ele diz, eu também não te condeno. Vás e não peques mais. E aí encerra o trecho do Evangelho de João. Bom, o que a gente pode tirar de lição aqui? Quando Jesus provoca aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra, aqueles homens param para olhar para sua consciência. E eles pensam, todos nós erramos. Então ninguém aqui tem condição de atirar a primeira pedra. E agora vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Quem de nós não tem nenhum erro? O que é pecado? É um erro, é errar. Quem de nós nunca errou? Vamos relembrar que nós somos espíritos. Estamos temporariamente numa experiência num corpo de carne, mas nós somos espíritos e encarnamos para que nós possamos ir nos aperfeiçoando em cada encarnação. Nesse processo de aperfeiçoamento, nós vamos aprendendo e vamos errando. E quando a gente erra, a gente precisa do perdão, precisa da indulgência de alguém. E se nós precisamos da indulgência de alguém, nós também precisamos ser indulgentes para com os outros. Porque não podemos só nós recebermos indulgência e o outro não. A lei é para todos, Então, nós precisamos ser indulgentes. Então, a grande reflexão desse trecho, desse tema de hoje do Evangelho, é sobre o quanto nós estamos julgando.
Se nós sabemos que nós somos seres imperfeitos, a caminho da perfeição, que vivemos num plano de expiações e provas. O que significa isso? Expiações são os nossos erros que nós fizemos, nós vamos reparando esses erros. Isso que é expiar. Expiar é corrigir os erros que nós causamos. E provas, nada mais é, como nós aprendemos na escola, prova é testar o nosso conhecimento. Então, será que nós já sabemos amar? Então, nós passamos por situações onde devemos demonstrar o nosso amor para saber se já sabemos amar, se já consolidamos esse conhecimento. Já sabemos perdoar? A mesma coisa. Passamos por situações onde temos que testar a nossa capacidade de perdoar para saber o quanto nós já consolidamos este conhecimento. Então, um plano de expiações e provas é um plano como a Terra. Então, todos nós, sem exceção, todos nós que estamos aqui encarnados, estamos neste processo de aprendizados, então ainda erramos muito, e aí precisamos do perdão e da indulgência dos nossos irmãos. E por isso nós também precisamos perdoar e sermos indulgentes com os nossos irmãos. Bom, se nós já sabemos disso, nós já ouvimos isso em outras preleções, ou lendo o Evangelho, nós já sabemos que nós somos imperfeitos e que precisamos melhorar. E por que nós continuamos julgando as pessoas? Porque nós estamos muito acostumados a olhar para fora, a olhar para o outro e não olhar para dentro de nós e perceber o quanto ainda falhamos. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, faz com que nós acreditemos que, ao olhar e ressaltar o erro do outro, nós diminuímos o nosso. É óbvio que isso não acontece na prática, mas a nossa vaidade nos faz pensar desta maneira. Então, enquanto eu estou olhando para o erro do outro, estou ressaltando o erro do outro, é como se o meu erro estivesse escondido, como se ninguém estivesse vendo, porque eu estou chamando a atenção para o erro do outro. Mas isso é muito errado, né? Porque, na prática, como eu comentei, o nosso erro não diminui e, pelo contrário, né? O nosso aperfeiçoamento, a gente acaba falhando no nosso aperfeiçoamento, porque à medida que eu aponto o erro do outro, que eu ressalto o erro do outro, que eu julgo e condeno, eu estou, vamos dizer assim, aumentando a minha dívida. Então, eu estou prejudicando o meu processo de aperfeiçoamento. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos parar e pensar, lembrar disso, que nós também somos espíritos em processo de evolução, em processo de aprendizado e que estamos errando. Então, sempre que vier a ideia, a vontade de julgar alguém, para um pouquinho e pensa, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu faria diferente? Talvez não. Talvez sim. Mas mesmo que eu fizesse diferente, também não é motivo para eu julgar e condenar. Então, nós temos que olhar para essa pessoa e entender, poxa, se ela ainda está fazendo de uma forma que é errada, que eu tenho consciência que é errada e eu não faria, eu não vou julgar e condenar. Eu vou, na medida do possível, orientar essa pessoa para fazer certo. E se não tiver essa possibilidade, se for alguém totalmente estranho ou de longe de nós vamos vibrar. Gente, o poder da vibração, o poder da oração é tão grande. Então, emanar essa energia positiva de vibração para que o outro acerte, é maravilhoso e é potente, pode realmente ajudar o outro a se melhorar. Então, que nós possamos julgar menos e amar mais. Julgar menos e perdoar mais. Cada vez que nós sentirmos vontade de julgar, vamos lembrar desse exemplo de Jesus e vamos emanar amor para aquela situação. Nós estamos tão acostumados a olhar as notícias negativas que tem no jornal, na revista, na internet. Então vamos fazer um exercício prático? Toda vez que a gente abrir um jornal, ligar a televisão, enfim, abrir ali uma página na internet e vir uma notícia negativa, vamos vibrar. Vibrar para todas as pessoas envolvidas nessa situação. Seja quem está sofrendo, seja aquele que causou o sofrimento, porque ambos são sofredores. Porque aquele que causa o sofrimento também está aumentando a sua dívida e passará por dores. Então não vamos ser nós os juízes para aumentar ainda mais essa dor com vibração negativa. Vamos vibrar amor, vamos vibrar para que eles acertem. Vamos vibrar para os nossos políticos, para que eles tomem as decisões mais acertadas. Ao invés de a gente ficar torcendo contra ou emanar vibrações negativas, vamos emanar amor. Vamos vibrar confiança, vamos vibrar sabedoria. Vamos então praticar durante essa semana esse exemplo que Jesus nos ensinou? Não vamos julgar ninguém.
E quando falamos de indulgência, é muito importante lembrar que aqui não estamos falando, e nem é o que Jesus nos pede, para sermos coniventes com o erro. Ele só nos pede para não julgar, para não desejar o mal, para não querer vingança. Não significa ser conivente. Ele não falou para a mulher, tá tudo, o que ele disse para ela, ele fez ela refletir. Né? Ninguém te condenou? E quando ele fala, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, então ele está convidando a todos para refletirem sobre suas situações. Mas em momento algum ele está dizendo, o que você fez está correto. Tanto que ele termina a recomendação para a mulher dizendo, vá e não peques mais, ou seja, vá e não erre mais. Olhe para o seu erro, aprenda com ele e faça diferente. Então que todos nós, durante essa semana, possamos proceder desta forma. Olhar para dentro de nós, primeiro sermos indulgentes conosco, com os nossos erros, e nessa mesma medida praticar a indulgência, o perdão com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Porque todos nós estamos a caminho da perfeição e todos nós somos passíveis de erro. Então sejamos indulgentes e não julguemos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.